Olá, meus amigos e minhas amigas, professores, educadores. Este é o TV Simpro e eu sou Agostinho Reis. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante falado, bastante comentado em todos os espaços de comunicação, que é a reforma da Previdência. Né? Essa reforma que vem aí e pela qual nós precisamos também, toda a classe trabalhadora precisa estar combatendo, que é uma reforma que afeta principalmente as classes mais desfavorecidas que nós temos no nosso país. Para falar desse assunto, nós convidamos o coordenador da Secretaria de Imprensa do Simpro, Cláudio Antunes, que vai tirar algumas dúvidas aqui sobre essa questão da reforma da Previdência. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Agostinho. Me diga uma coisa, qual o principal objetivo do governo com essa reforma? Acabar com os direitos dos trabalhadores no momento em que ele mais precisa de cobertura social, que é na melhor idade, na fase de aposentadoria. Então ele quer acabar de vez com a proteção social que a Previdência traz há muitas décadas para o povo brasileiro. Muito bem, mas isso faz parte de um projeto de desmonte do próprio Estado brasileiro. Exatamente. Isso que vem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e tudo mais. Quem mais perde com esse tipo de reforma? A classe trabalhadora como um todo, né? A gente tem, no caso da reforma da Previdência, que não é só aposentadoria, ela tem uma cobertura mais ampla para o conjunto de trabalhadores e da sociedade como um todo, porque às vezes a gente se limita muito à aposentadoria, mas ela é mais abrangente, ela alcança o trabalhador quando ele está doente. Então, quando você está doente, você está coberto não pelo seu salário em si, mas por uma cobertura que a Previdência Social faz de não te deixar sem remuneração nesse momento. Também faz coberturas para pessoas com portadores de necessidades especiais, né? Com deficiência, pessoa com deficiência, que é a linguagem atual. Então, assim, ela tem uma cobertura muito ampla que a reforma tenta modificar. E é claro que o centro é a aposentadoria na Previdência. E as mudanças que são propostas vêm justamente para desamparar os trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado. Precisa entender que a reforma não está sendo feita como o governo mentiu nas propagandas e foi condenado, inclusive, a retirar a propaganda da televisão. A reforma ela não é benéfica, ela, na verdade, traz malefícios tanto para os trabalhadores da iniciativa privada quanto para o setor público. Sim, os pontos que mais afetam os trabalhadores nesse sentido é a idade mínima. Quais são os pontos? Eu poderia falar sobre várias coisas, mas vamos pegar os principais, né, que é o que mais a população tem debatido. Redução salarial. Né? A reforma ela propõe uma série de mecanismos que facilitarão o Estado reduzir o salário da pessoa no momento da aposentadoria. Então veja que para você se aposentar, será feito um cálculo médio. Esse cálculo, na verdade, até já é feito, só que hoje você faz o cálculo e tem 100% desse cálculo aplicado na sua aposentadoria. A reforma vai criar condicionantes para que você tenha o 100% desse cálculo. Hoje você tem 100%. Com a reforma, pode ser que você tenha de 60%, na iniciativa privada vai começar com 60% e vai até os 100% se você tiver 40 anos de contribuição. A gente tem algumas situações, então, no setor público em que começa com 70%, porque a exigência é de mais tempo, né? Você começa com 25 anos de contribuição mínima para ter direito a 70% e você tem que trabalhar 40 anos para ter 100% da remuneração. Isso falando de composição salarial. Na questão da idade, nós temos um aumento significativo na idade para mulheres, sobretudo mulheres, terão a idade aumentada dos atuais 55 anos para 60 anos, falando do trabalhador, da trabalhadora que não tem aposentadoria especial
essa seria a elevação, aliás, vou me corrigir aqui, de 55 para 62 anos. 62 anos. E o homem, também sem aposentadoria especial, iria dos atuais 60 anos para 65 anos. Professores e professoras têm aposentadoria especial pela sua condição do trabalho, porque é uma profissão que gera muito desgaste, tanto físico como psicológico. Não é à toa que nós temos um alto grau de adoecimento na carreira, logo nos seus anos iniciais. Em torno de 10 anos o professor já está com a saúde bastante debilitada. Então, nesse caso, a reforma vai propor que professor e professora tenham a mesma idade para se aposentar. Não haveria mais a diferença que existe hoje. E a idade seria a de 60 anos. A professora hoje, para se aposentar, precisa ter a idade de 50 anos. Então, ela terá que ter a idade de 60. E o professor, que hoje precisa ter a idade de 55 anos para se aposentar, falando só da idade. Só da idade. Vai ter que ter 60 anos de idade. Agora tem um desdobramento da idade que é muito curioso, que é justamente quando a gente combina a composição salarial. Sim. Para ter 100% do salário, provavelmente, pelas nossas contas, uma professora, quando ingressar no mercado de trabalho, no magistério, e aí nós estamos falando que ela tem que primeiro fazer toda a educação básica, ela tem que ir para a universidade, ela tem que passar num concurso público. Digamos que ela comece a trabalhar com 25 anos de idade. Hoje, aos 50 ela se aposentaria, ou seja, trabalharia 25, 50 aposentaria, iria se aposentar. Agora, com a reforma, ela vai ter que trabalhar até os 60 anos para se aposentar. E não será integral, porque para ser integral, ela não vai ter 40 anos de contribuição. Sim. Então, ela terá que ficar mais 5. Ou seja, estão forçando a professora, falando no caso das professoras, a trabalharem há 40 anos, ou seja, 15 anos a mais. Muitas até aumentou 10. Não. Para alguns casos e para as novas professoras e as professoras que já estão trabalhando, mas que entraram com esse perfil de 25 anos de idade, que entrou ali principalmente de 2004 para cá, já se aplica toda a composição da regra, elas vão ter que trabalhar até os 65 anos se quiser ter 100% de uma média salarial que é aplicada justamente que já é aplicada para reduzir o salário. Então, é uma reforma cujo objetivo é reduzir salário e cobertura previdenciária. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. E é lógico, né? A gente sabe que existe hoje uma pressão muito, muito grande do mercado. O mercado financiou um golpe de Estado no Brasil. Sim, sim. E esse golpe tem um preço, que é a retirada dos direitos. A gente viu aí a reforma trabalhista, nós vimos aí uma série de reformas que estão engatilhadas, inclusive para reduzir salário de novos servidores, limitando o salário de entrada, né, desses profissionais nas carreiras públicas. E agora a gente está vendo na Previdência, também como um mecanismo de pagamento desse financiamento do golpe, a retirada de direitos. E isso atinge todo mundo, não é só no setor público, no setor privado também. Esse mesmo desenho que eu fiz nesse exemplo da professora, vale também para a professora que está trabalhando na iniciativa privada. Por isso que aquela propaganda do governo é mentirosa, né, de que eles foram para a televisão dizer que estavam tirando os privilégios dos servidores públicos. Não tem privilégio. Existem direitos, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Os trabalhadores dessas áreas, todos eles estão perdendo. E no caso são direitos adquiridos com muitos anos de luta, baseado inclusive na própria CLT, né? Exatamente. Na verdade, todo o conjunto de normas trabalhistas que nós temos hoje sempre foram a custas de muita luta, greve, paralisações, pancadaria, porque muitas vezes os trabalhadores são tratados assim pelos seus patrões, né, e também pelo próprio Estado com o seu aparato policial. Mas mesmo com essas dificuldades,
os últimos 100 anos, e esse ano nós comemoramos os 100 anos da primeira greve, né, aqui no Brasil, mas nós temos muito mais anos de luta, né, da classe trabalhadora no mundo. Nós tivemos ao longo desses anos momentos em que construímos leis importantes. Então a CLT ali com Getúlio Vargas, ela sem dúvida nenhuma é o referencial de norma trabalhista. A gente acaba naturalizando as coisas, sabe, Agostinho, e às vezes não dá o devido valor. Então todo mundo gosta quando chega no final do ano, no caso alguns servidores ao longo do ano, de receber o seu 13º salário. Mas isso é uma conquista que foi forjada na luta, né? E que depois dessa reforma toda que teve no conjunto trabalhista e agora previdenciário, o próximo passo vai ser começar a retirar direitos que estão aí desde a década de 40, de uma década em que nós tivemos também governos progressistas. Então, todo o conjunto de direitos hoje é ameaçado. Existem muitos países no mundo que não têm direitos como esse, que não tem 180 dias no setor público ou 120 dias no setor privado para licença maternidade. Nós temos países no mundo que não se paga o 13º salário, nós temos países no mundo que as férias não são remuneradas. Então, assim, é preciso entender que cada conquista ela tem uma história e essa história muitas vezes tem sangue derramado do trabalhador para se alcançar. Agora, por exemplo, o argumento que é um argumento absolutamente falho e já foi comprovado, né, de que não são esses direitos, nem é o endividamento que o governo alega para o pagamento da Previdência que está falindo a Previdência. Houve uma CPI, ou seja, os próprios parlamentares concluíram que os recursos que alimentam o pagamento dos benefícios previdenciários, que não se restringem apenas à aposentadoria, e não tem uma única fonte, ele é advindo, a Previdência ela recebe recursos de diversas formas. Quando você pega todas as formas de percepção de recursos para pagar a Previdência, a Previdência é superavitária. Então não existe déficit da Previdência. O déficit da Previdência é apresentado pelo governo quando você pega apenas um aspecto da composição de dinheiro que entra no caixa previdenciário. Aí realmente faltaria dinheiro, sobretudo porque o governo tem uma prática de abonar devedores previdenciários, ou seja, muitos patrões da iniciativa, portanto, privada, financiaram o golpe. E por que a Previdência faz parte do pagamento? Porque eles querem ser anistiados no que devem para a Previdência. Ou seja, o trabalhador pagou a sua parte para a Previdência, que é descontado no salário, mas muitos patrões não fizeram pagamento. Para o trabalhador, na hora da aposentadoria, não ficar descoberto, não perder a aposentadoria, há mecanismos que protegem o trabalhador para ele se aposentar, mesmo que o patrão dele não tenha feito os depósitos regularmente. Mas aí, o patrão, o que acontece? Ele deixa essa dívida crescer, ficar gigantesca e força o governo a anistiá-lo. Então, hoje o que está em disputa é a anistia de dívidas previdenciárias que poderiam deixar o caixa da Previdência mais superavitário do que já é. E isso a CPI, concluída esse ano, mostrou. Então, assim, nós temos uma mentira apresentada na televisão, que foi condenada pelo tribunal, e agora estamos num processo intenso de mobilização, o ano inteiro passamos. É bom lembrar que nós iniciamos 2017 com uma greve nacional da educação, onde a principal pauta de reivindicação nacional era a reforma da Previdência, o combate à reforma da Previdência. E cada estado ainda incluiu suas pautas locais, como nós aqui tínhamos debates também salariais, colocamos na greve. Então nós começamos o ano assim, porque essa reforma já era para ter sido aprovada em março, e essa intensa luta dos sindicatos, sobretudo organizados pela CUT,
conseguiu barrar até este momento a aprovação de uma reforma que visa puramente pagar um golpe, retirando direito dos trabalhadores. Né? Nós estamos aí finalizando quase que o ano e o governo também no seu ato desesperado, forçando a aprovação disso, porque a gente sabe que uma máxima, todo brasileiro sabe, né, Todo gente? brasileiro sabe. Em 2018, essa reforma não passa, porque é ano eleitoral. Exatamente. Em 2018, nós queremos discutir essa reforma lá nas urnas. Vai para a televisão e diz que vai aumentar a idade. Nós temos grotões aqui no Brasil que o brasileiro ainda não alcança a idade de 65 anos. Ou seja, quer fazer uma reforma da Previdência para esse brasileiro não aposentar, morrer exatamente. sem se aposentar. Por isso que o Simplo lançou a campanha Maria Morreu. Maria morreu. Porque assim vai morrer sem se aposentar, porque nós temos também essa realidade no Brasil em que as pessoas nem alcançam a idade que eles querem fixar para se aposentar. Então vai para a urna em 2018 e defenda isso lá, peça voto falando que vai fazer isso, que vai fazer o brasileiro morrer sem se aposentar. Então nós queremos o debate lá na urna, porque não foi esse projeto que foi eleito. Nós não elegemos esse quadriênio e nem elegemos este presidente falso, esse presidente golpista, para implementar um massacre contra a classe trabalhadora. Então nós queremos em 2018 discutir este golpe e discutir os rumos que este golpe tem dado para os direitos dos trabalhadores. Muito bem. E, na verdade, inclusive a grande mídia, depois que tirou a propaganda, a grande mídia vem fazendo a propaganda por conta só, né? Divulgando, dizendo que é cortes de privilégio. Na verdade, está cortando privilégios. E isso não se daria, se fosse nesse sentido, o imposto sobre as grandes fortunas não resolveria, inclusive, o problema o rombo da Previdência, apesar também dessa CPI, apesar de ter encontrado indícios de que há um problema no equipamento previdenciário? É um debate que precisa ser encampado pelos movimentos sociais. Não porque vai cobrir o rombo da Previdência, porque não existe rombo da Previdência. Não existe. Está provado que não existe rombo previdenciário. O que existe eu nem vou falar de má gestão. O que existe é uma falsidade na apresentação dos números para justificar a retirada de direitos. A taxação das grandes fortunas vai resolver outros problemas sociais no Brasil, inclusive a desoneração fiscal de quem ganha menos, porque o povo brasileiro paga muito imposto porque o povo que está na base da pirâmide tem menos recursos, sustenta uma classe dominante que não chega a 10% com o dinheiro do trabalho que tem no seu dia a dia. Então, assim, os ricos, que não correspondem a 10% da população brasileira, não pagam os impostos que um europeu paga, já que gostam tanto de comparar o Brasil com a Europa, com as coisas que tinham que ser, com os Estados Unidos. Nossos ricos não pagam os impostos que os ricos americanos e que os ricos europeus pagam. Por que a população mais pobre, porque também existe na Europa e nos Estados Unidos, pagam menos impostos e também tem Bolsa Família? A Itália está aí lançando o seu Bolsa Família, que é de R$ 1.900 por família. Né? Então, por que eles pagam menos, os pobres nessas regiões pagam menos impostos? Porque os ricos pagam impostos sobre as suas grandes fortunas, pagam impostos quando falece a transição dos bens, você tem uma taxação maior, então o Estado pega de volta uma parte para fazer as obras sociais, ou seja, esse bem-estar social que a gente vê nítido nos impostos que são pagos nos Estados Unidos ou nos países da Europa, aquele bem-estar social é possível porque os ricos pagam mais impostos que os pobres. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, o pobre paga mais imposto proporcionalmente do que os ricos. E aí isso ocorre por quê? O rico não paga imposto para andar de avião, né, o seu jatinho. Mas o brasileiro comum está pagando lá para ter um operador da malha aérea brasileira, para fazer tudo funcionar. Então nós não temos aí os donos da comunicação brasileira, por exemplo, que andam de jatinho,
pagando imposto, né, das aerovias. Isso não existe aqui no Brasil. Existe fora. Você tem os ricos pagando impostos. E aí nós temos um governo que financia essa mídia, que investe milhões e milhões em propaganda. Então, mesmo proibido o governo de veicular aquela propaganda, os jornais fazem um trabalho sujo de querer explicar para a população que é melhor que ela não pare de trabalhar, que ela tem que trabalhar até morrer. Porque, no fim, é isso que eles têm feito. Esse é o papel que eles têm feito. E assim, a mídia como um todo, ela é problemática no mundo inteiro. Mas a nossa aqui chega, assim, a ser absurdo. Porque não tem problema, eu não vejo problema, uma emissora de TV apoiar um partido político, um candidato a presidente. A gente tem isso nos Estados Unidos. Então, a Fox apoia um candidato abertamente. Esse é o nosso candidato. Né? A HBO vai lá e apoia, e aí vai, cada um tem o seu candidato. Aqui no Brasil, eles apoiam as candidaturas de direita, financiam essas candidaturas de direita através, é lógico, beneficiando isso nos debates, nos espaços em que essas pessoas aparecem. Então, assim, esse apoio é velado e tem, lógico, uma contrapartida, que aí o governo de direita vai lá e injeta dinheiro nas propagandas. Tudo bem, Cláudio. 5 de dezembro, Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência. Quero que você fale sobre isso. Hoje nós havíamos, até para explicar, havíamos marcado uma greve nacional, porque o Congresso havia marcado, o presidente da Câmara havia marcado a votação para o dia 6. Então nós íamos fazer a greve hoje, dia 5, e seria uma greve geral. Aí o governo se assustou por conta da mobilização que estava sendo feita para o dia 5 e retirou da pauta de votação do dia 6 a reforma da Previdência. O que nós fizemos? Porque nós estamos falando de uma classe trabalhadora que está brigando contra essa reforma há mais de um ano. Né? Porque, na verdade, esse debate da reforma da Previdência, ela começa com o início do golpe e vai se intensificando agora em 2017. A gente suspende a paralisação e estamos aguardando eles marcarem. Marcou a data, nós vamos chamar a classe trabalhadora para ir à rua. Para que o dia pudesse ser marcado como um dia de lembrar mesmo que nós estamos atentos a isso, então vários estados e municípios, no dia 5 de dezembro, estão fazendo vários atos. Aqui em Brasília, por exemplo, agora à tarde, nós estamos fazendo uma panfletagem na rodoviária de Brasília, que circulam cerca de 500 mil de habitantes. Então a CUT está fazendo esse trabalho junto com os demais sindicatos, com o Simpro, e estamos também intensificando o debate nas redes sociais, que tem sido muito importante para combater os argumentos da grande mídia, porque nós não conseguimos veicular na grande mídia os nossos argumentos, não nos dão espaço e muitas vezes nem pagando você consegue veicular o que você quer dizer sobre a reforma da Previdência. Então, restou ao povo brasileiro recorrer à comunicação ponto a ponto, que é a comunicação de redes sociais. Então, hoje nós estamos num trabalho de redes sociais em todo o Brasil, coordenado pela CUT, pela CNTE, coordenado pelos sindicatos com a sua base, para que a gente intensifique a cobrança aos parlamentares para que não aprovem a reforma da Previdência. Se aprovar, não volta. O que precisa ficar claro para o parlamentar é que, se aprovar essa reforma, não será reeleito, porque nós vamos levar isso para as urnas em 2018, que tiraram do povo brasileiro a Previdência Social como a conhecemos para pagar um golpe de Estado que nós não reconhecemos. Então, nós não vamos aceitar que esta reforma seja imposta sem um amplo debate com a população nas urnas, porque eu quero que vá lá para a urna o debate. Eu quero ver se passa pelo povo uma reforma como essa que está sendo proposta. Muito bem. Nós estamos terminando agora o nosso programa, Cláudio. Eu queria que você mandasse uma mensagem, então, para os professores e professoras que estão nos assistindo agora. Esse é um momento muito importante dessa luta que já se arrasta há mais de um ano para defender a nossa aposentadoria. Não vamos desistir agora no início. Toda a luta que nós fizemos trouxe vitórias importantes,
dizer que o adiamento contínuo e as derrotas consecutivas que o Palácio do Planalto golpista hoje tem sobre esse tema da reforma previdenciária é reconhecer que a nossa luta até agora foi importante. E ela continuará sendo nos próximos dias e determinante para que a gente possa manter a nossa aposentadoria. Então, nós não podemos desistir nessa reta final da nossa aposentadoria. Essa reforma não pode passar e para que ela não passe, não seja aprovada, você tem que participar de todas as atividades que os sindicatos professores, que a CUT, que a CNTE tem chamado. Muito bem, nós terminamos por aqui. O TV Simpro no canal comunitário de Brasília vai ao ar todas as terças-feiras, às 17 horas, no canal 12 da NET. E para quem não tem TV a cabo, então pode acompanhar também pela página do Simpro, também nesse mesmo horário. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau!